Graça e paz, eu sou o apóstolo William, apóstolo da igreja El Shaddai de Araçatuba, e hoje eu vim aqui trazer essa palavra, esse vídeo, por um momento que é todo especial para a gente sabe da teologia, que a teologia é eficiente, a teologia que dialoga com o seu tempo e com as necessidades e perguntas do momento que o povo passa. Eu sou pastor de uma igreja, pastor-presidente de uma igreja relativamente grande aqui no interior de São Paulo, em Araçatuba, uma igreja consolidada na visão celular, o modelo dos 12, e eu quero trazer uma palavra agora não só para a igreja local, mas para toda a igreja de Jesus, todos os pastores, líderes, sobre um tema muito importante, um tema muito relevante para o nosso tempo, principalmente nesse momento, que é a questão da política na igreja. Eu quero, antes de começar, eu queria ler um texto bíblico com vocês, que é um texto de Deuteronômio capítulo 17, verso 14. Esse texto é um texto conhecido do mundo cristão, ou pelo menos por boa parte dele, que fala sobre uma orientação, de Deus para o povo de Israel, para que quando ele entrasse na terra que Deus queria que eles estivessem, ou seja, na terra onde eles se fixassem, que era em Canaã, eles pudessem ter uma consciência política que eles não tinham. E ele diz a seguinte coisa, em Deuteronômio capítulo 17, do verso 14 e o verso 15, diz assim: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja entre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti e em si um dentre eles. Nós estamos vivendo um tempo agora que é um tempo muito importante, da igreja, um tempo de cidadania de todo homem, todo cristão ou não, de eleger os nossos vereadores, a vereança da nossa cidade, eleger os nossos prefeitos, os governantes locais. E eu não sei se você tem essa consciência, espero que todos tenham. Se não tem, é por isso que Deus te colocou para ouvir esse vídeo. Todo cristão ele tem um dever de cidadania. Ele tem um dever de participar politicamente da cidade, de estabelecer, porque quando o justo não governa, o injusto governa. E quando a Bíblia diz uma coisa pra gente em Romanos capítulo 13, que é uma coisa muito séria, que às vezes nós passamos por cima desse texto como se ele não existisse, mas a Bíblia diz que nós devemos nos submetermos às autoridades delegadas. A toda autoridade delegada, seja ela eclesiológica, seja ela política, seja ela legislativo, judiciário, nós temos que nos estabelecermos de maneira submissa, não de maneira passiva, não tola, mas nós devemos nos submeter a essas autoridades de maneira efetiva. Quando algum tempo atrás eu tenho acompanhado um pouquinho, porque talvez se você é pastor, você sabe o que eu estou dizendo. Se você não sabe, se você não é pastor, eu quero dizer para você como que funciona a vida pastoral. Nós recebemos todo tipo de informação. Aqui em Araçatuba, por exemplo, nós temos uma igreja grande e nós temos muitas células e todos os tipos de pessoas, desde executivos, empresários, advogados, funcionários públicos e assim por diante, inclusive políticos. E todas essas informações de coisas positivas e negativas sempre chegam para a gente. E para o meu escândalo, eu percebi e entendi, através de vários relatos, de várias coisas, como a política pode ser suja. Não estou dizendo de 4 anos para cá, ou de 8 anos para cá, mas desde quando eu me conheço dentro do ministério. Eu tenho visto a podridão que a política pode ser, ou que ela está sendo, E eu sei que isso não é em Araçatuba ou em qualquer outro, mas é em todos os lugares, esse sistema corruptível, político, no qual tem um preço, que tudo tem um extra, que tudo tem um comissionamento, sempre coisas superfaturadas, cabide de emprego e assim por diante. Diante dessas coisas, eu me vi como Davi, diante da afronta de Golias, porque a Bíblia diz que todos os dias Golias se levantava e ele afrontava todo Israel, afrontava o exército de Israel, dizendo lá,
claramente para todos eles: quem são vocês? Quem vai vir para o pau? Quem me encarará? Vocês são muitos, mas quem me encara? Quem tem a capacidade de me encarar? E quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos ver sempre gigantes poderosíssimos, humanamente dizendo, e enfiando o dedo na cara do povo de Deus, dizendo: quem pode me parar? E eu sempre vi na Bíblia que as pessoas nas quais Deus age são as pessoas que são corajosas para fazer algo que ninguém tem coragem. A Bíblia diz lá em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus, aqueles comedidos, os medrosos, os fracassados. E a igreja de Jesus, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. E quando você toma uma dedada na cara de um sistema corrupto, eu não estou dizendo de PSDB, de PT, de qualquer outro tipo de partido, PMDB, não estou dizendo de nada disso, eu estou dizendo PSB, estou dizendo de sistema. O grande gigante é o sistema. Porém, eu me dispus, assim como muitos homens e muitas mulheres do Brasil, a serem um vírus dentro desse sistema. Apóstolo William, você tem a certeza e a convicção de que se um ou dois vereadores ou se um prefeito ele rompe com o sistema? Não, eu acredito que não. Só que eu acredito de maneira, porque eu não sou romântico, eu não gosto de ser romântico, utópico, mas eu acredito que uma pessoa como Davi, se Deus levantar um Davi na sua cidade, na sua igreja, no seu ministério, capaz de não ser corrompido pelo sistema. Mas ele vai se corromper. Se eu acreditar que as pessoas vão ser corrompidas, eu não unjo nenhum pastor nunca mais na minha vida. Porque as tentações que um vereador, um prefeito, não são diferentes das tentações de que um pastor sofre em todas as áreas da vida dele. Então, e a Bíblia diz em 1 Coríntios que ao amor ele tudo confia. Então, eu acho que a igreja, ela por muitos e muitos anos, por causa de mitos que emburrecem, de mitos que nos impossibilitam de chegar à plena revelação da verdade, fez com que a gente se bloqueasse, que a igreja ela vivesse um momento de introspecção política, e as pessoas que tinham ousadia de falar sobre política na igreja são as mesmas pessoas que se venderam para a política, ou seja, quem teve coragem são os vendidos, e aqueles que não têm coragem de fazer isso são aqueles que são puros, santos e corretos. Eu tenho uma frase do Martin Luther King que eu acho maravilhosa, ele diz que ele não se espanta com o grito do violento, com o grito do preconceituoso, com o grito do opressor, mas o que realmente escandaliza ele, que faz com que ele fique profundamente com uma estabilidade na sua alma, que provoca a alma dele, é o quê? Ele diz, né? É o silêncio do justo. Quero dizer para vocês que a igreja de Jesus hoje, numericamente dizendo, já teria condições plenas e tranquilas de eleger um presidente da República. Se você pegar o censo do IBGE, você vai ver qual é o número de evangélicos do Brasil. Se as grandes lideranças do Brasil não se vendessem como se vendem para grandes políticos, porque nós tínhamos uma candidata, uma última eleição para presidente, que era cristã e a mulher de Deus de verdade, e tantos líderes evangélicos se prostituindo, vendendo o seu voto e apoiando elas publicamente, outros candidatos, porque tem apoio político para a TV, porque tem dinheiro entrando no bolso, para denominação. Quem sabe, quem tem um pouquinho de consciência de como funciona essa sujeira das megas igrejas, sabem, das megas denominações, sabem que muitos deles se venderam a um preço muito alto, não foi barato não. Porém, queridos, eu não estou falando aqui para os impuros, eu não estou falando aqui para os vendidos, eu não estou trazendo esse vídeo para quem é tímido. Existe uma multidão na igreja hoje que é como o povo de Israel olhando a afronta de Golias. Olha, ai meu Deus, que coisa horrível, como Golias é forte, e medrosos, covardes, com medo de dizer, com medo de falar, mesmo que Deus nos orienta, mesmo que Deus deixe isso bem claro na palavra, diz: cristão, homens de Deus, homens santos, não coloquem uma só pessoa como governante da sua vida que não seja um homem de Deus, que não seja um homem consagrado, que seja entre os vossos irmãos. Mas o que eu canso de ver por aí são homens e mulheres fazendo campanha pública para gente que não é de Deus. Gente que
legitimamente diz que não é cristão, diz que não tem conceitos evangélicos, não tem conceitos cristãos, não tem conceitos bíblicos de ministério, muito menos de governo. Eu quero dizer para vocês o que a Bíblia diz e não o que eu penso. A Bíblia diz que nós deveríamos eleger pessoas que são santas, pessoas que estão entre os nossos irmãos. Eu estou denunciando aqui, estou motivando aqui. Esse vídeo tem um propósito de acordar, de sacudir a igreja, para que a igreja entenda a sua função, para que a igreja entenda que política é sagrado tanto quanto é uma oração. Ah, política é nojenta, política não sei o que lá, política é do diabo. E a Bíblia diz claramente pra gente que quando dois ou mais concordarem aqui na terra sobre um conceito, a igreja concordar aqui na terra, será concordado no céu. E nós estamos entregando, por causa de uma língua maldita, o governo das nossas cidades. Nós dizemos, sai demônio, sai principado, sai potestade. Mas os príncipes das nossas cidades são homens consagrados a Satanás. São homens e mulheres vendidas a Mamon. E a igreja, ao invés do momento de exercer a materialização da sua oração, de se organizar publicamente para poder levantar homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo para governar, sabe o que eles fazem? Eles dizem a política é suja, a igreja não pode falar disso, o pastor não pode dizer disso, não pode dizer. E se quando um pastor começa a dizer, porque ele está ganhando, porque ele roubou, porque ele vai ter um cargo, eu quero dizer para vocês publicamente, desafio qualquer pessoa que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, a fazer isso. Eu, William Leite, nunca recebi um centavo de política. Eu tenho N propostas para defender vereadores, para ganhar dinheiro com isso, para poder ganhar mensalão, para ganhar coisa, mas eu disse não. Quero dizer para vocês que eu tenho muitos defeitos, que eu sou um homem digno de misericórdia do Altíssimo e a graça de Deus que me sustenta, eu não sou melhor que ninguém, mas isso eu não tenho no meu currículo. Eu não tenho no meu currículo e não vou ter. Eu tenho um posicionamento cristão, a minha preocupação e o meu desejo não é nem o que as pessoas pensam, é o que Deus pensa. E o que a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que quando um rei governa justamente, de maneira bíblica, todo o povo prospera. Quando você abre a sua Bíblia, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 2 Reis, você vai ver assim, fez o João, Pedro, o governador de Israel, Acás, Jeremias, Ezequias, fez o que era reto aos olhos do Senhor e o povo prosperava, o povo crescia, as fronteiras eram alargadas. É assim, você pode ver lá na sua Bíblia. Quando diz, Acás fez o que não era reto aos olhos do Senhor e o povo pereceu, houve fome em todo Israel e todo o povo se prostituía. Quando um governante, preste atenção no que eu vou dizer, meu irmão, minha irmã, pastor e pastora, formador de opinião cristãos, quando um homem de Deus governa, nós somos uma pedra de tropeço para os planos das trevas. Quando os homens de Deus estão fora do governo, quem governa são aqueles que são enviados por Satanás e todos os seus demônios, vendendo votos, vendendo-se, governando e legislando em favor daqueles que não é em favor do pobre, não se preocupando com os marginalizados. Seu alvo é um projeto de manutenção política. Entrei e não posso sair. Por isso, todo projeto, todo alvo, todo centro do motivo para a ação deles, da motivação deles, tem um vínculo: a manutenção do poder em suas mãos. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus íntegra, que tem um mentor, que é gerido por um homem de Deus, toda vez que você olhar para a sua Bíblia e você vê a ligação político, governante, rei e sacerdote, quando Davi se extrapiou lá, quando Davi teve todos os seus problemas, Natan procurou ele e ministrou a vida dele porque ele tinha um sacerdote. E quando você junta um sacerdote de verdade, porque tem um monte de político que está por aí, mas não tem um pastor, não tem um mentor, não tem nada. Eles vão lá e, obviamente, eles vão ser fragilizados de todo tipo de corruptibilidade que tem a própria política. Porém, quando um homem de Deus ele tem um mentor, quando um homem de Deus ele tem um homem de Deus por trás dele, tem um sacerdote, tem um peitoral sacerdotal ajudando, sustentando a vida dele, ele tem cobertura. Quando ele tem um vínculo de discipulado, de mentoreamento com um líder cheio do Espírito Santo, esse político, ele se torna uma bomba na mão de Deus para a restauração política de uma cidade e de um sistema.
E aí nós vemos alguns mitos que a igreja vive hoje. Os mitos são: o que essa pessoa vai fazer? Pastor, uma andorinha faz verão. Pastor, uma pessoa pode mudar? Pois é, queridos, enquanto nós estivermos com essa concepção de que uma pessoa não pode mudar, primeiro nós vamos chutar tudo que a Bíblia diz, porque uma pessoa pode mudar tudo. Davi mudou, uma pessoa mudou tudo. A Bíblia diz que Moisés, uma pessoa, apoiado pelo seu parente Arão, mas mudou a história de um povo, libertou um povo. Nós não precisamos de mais do que uma pessoa para mudar. Nós precisamos da pessoa de Jesus governando a vida de uma pessoa que governa. José mudou a história do Egito. Abraão mudou a história da humanidade. Jesus mudou a história da humanidade. Esse mesmo Jesus que morreu numa cruz e vive hoje através de mim e de você, quer se manifestar não só na igreja, nas orações, nas curas, mas estabelecer um princípio bíblico que a Bíblia diz, que nós não seríamos mais como cauda. Eu quero dizer para você que está me vendo, que está me ouvindo, eu quero chacoalhar sua alma. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que nós seríamos cabeça e não cauda, mas a igreja tem, por causa dos mitos que nos emburrecem, tem nos colocado como cauda do sistema político. Nós somos o fracasso, nós somos a massa de manobra. O que eu vejo de pastores trocando a sua igreja, os votos da sua igreja por um punhado de cadeiras novas, por um punhado de som novo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, chegou o tempo da revolução, chegou o tempo da gente mudar isso. Me chame de louco, me chame de utópico, de megalomaníaco, do que quer que seja. Eu sou um homem de fé e acredito que se a igreja tiver uma consciência política um pouquinho melhor, ela se desvencilhar de todas as mentiras, sofismas e argumentos que Satanás colocou na nossa mente para nos bloquear na ação política, para nos impedir de pensar nisso, para nos empurrar para dentro da igreja e ficar escondidinho aqui, que num bando de gente, ai meu Deus, a política é feia, é triste, não, eu vou votar, os políticos são corruptos. Mas sabe o que eu tenho visto, irmãos? Eu tenho certeza que pastores, líderes e ovelhas que estão vendo aqui também sentem isso. O que eu tenho visto, um monte de gente dizendo, não, eu vou ter que votar pro Rafael, eu vou ter que votar pro João, eu vou ter que votar no William, eu vou ter que votar no sei qual. Por quê? Porque um dia ele me ajudou, ajude ele. Se alguém ajudou você, você tem dívida de amor para ele. Pregue o evangelho para ele. Abençoe a vida dele. Ore pela vida dele. Mas eu quero dizer um negócio para você. O seu voto é o direito de Deus estabelecer sobre a sua cidade, sobre a sua casa, sobre o seu governo. O quê? Sobre o governo do lugar, da região na qual você ora, você expulsa demônio, faz batalha espiritual, jejum e oração. É o seu voto, é a expressão, é a materialização da sua oração durante 4 anos para mudar a sua casa. E aí você vai ter uma dívida de gratidão por um político que não teme a Deus. Essa é a minha pergunta para você. Eu não estou vindo aqui para dizer de A, de B ou de C político. Eu estou vindo aqui para falar de princípios bíblicos. Eu tenho um filho na fé, um discípulo que eu cuido, que eu gero, que eu amo, que eu respeito, que eu trabalho, que é submisso e quebrantado de coração para me ouvir. E essa pessoa, eu empurrei ele para a vereança. Mas eu não estou vindo para falar dele, porque eu estou explicando para vocês que eu materializei aquilo que eu estou ensinando. Não estou falando, faça isso, eu não fiz. Eu fiz. Eu levantei um filho na fé para poder ser um representante da igreja de Jesus que eu conheço, que eu sei a índole, que eu sei o caráter. É um filho na fé. Porém, existem, por aí eu tenho visto as pessoas dizendo, os políticos são todos corruptos, os políticos são todos marginalizados, os políticos são todos vendidos, não sei o que lá. Mas a igreja está inteiramente fragmentada. Porque o meu tio tem um primo e meu tio estava passando fome, um cara foi lá e deu para ele, agora tem uma dívida de gratidão, então eu vou votar nele. Eu quero dizer para você que toda vez que você votar num cristão, você descumpre um princípio bíblico. A Bíblia, vou repetir para vocês aqui. A Bíblia diz, estabelecerás, verso 15 de Deuteronômio, capítulo 17, com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Ou seja, antes de votar nós temos que orar. E a Bíblia diz, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Ou seja, não vote em quem não é da casa, da família, da fé. Não desperdice o seu voto para isso. Mas aí você vai falar assim, apóstolo William, eu não tenho candidato cristão na minha cidade, eu não tenho um candidato prefeito cristão. Eu vou dar um posicionamento, isso eu já não digo
como regra, para mim isso para mim é uma revelação pessoal. Fala assim, ó, se eu não me envolvo e não pronuncio ou apoio publicamente nenhuma pessoa na qual não seja consagrada ao Altíssimo, pois o risco dessa pessoa fazer um bando de bobagem e depois ser atrelado ao meu nome, porque aí é muito grande. Então, o meu voto aqui em Araçatuba é o voto para um político que é meu filho para vereador, só. E para outra relação, eu vou votar para ele, certo? Mas isso daí, eu tenho os meus votos, eu tenho as minhas consciências, que é melhor ou que não é, mas o meu pronunciamento público é em favor de um filho na fé, de uma pessoa que tem coisa. Então, assim, vote, irmãos. Eu espero que você entenda esse vídeo, não quero problematizar, apesar de saber que vou problematizar bastante, apesar de saber que vou ter alguns comentários, algumas pessoas vão me adiar, outras vão gostar, mas, como eu tenho dito para os meus discípulos, para a minha igreja, o meu vínculo maior é com a palavra de Deus. Se pastores por aí se acovardam de pregar isso, eu quero dizer que eu não me acovardo. A palavra de Deus nos ensina que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus governa sobre esse povo. E nós não governamos só nos púlpitos, nós governamos legislando. E chegou a hora da igreja acordar do seu sono profundo, romper com todas as soneiras que o diabo plantou na sua consciência e ser ativa, não só na oração, não só no jejum, mas na sua atividade política e cidadania. Eu desafio você a renovar sua mente e você se engajar num processo para eleger o maior número possível de políticos e homens de Deus cheios do Espírito Santo, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, espero que esse vídeo tenha abençoado muito sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe.